Sejam todos muito bem-vindos ao Portal Refrigeração. Meu nome é Ricardo Oliveira, instrutor do curso de refrigeração em máquinas de lavar aqui do Portal. E hoje a gente vai falar de precificação de troca de compressor. Em outras palavras, quanto eu cobro para trocar um compressor? Como é que eu chego ao preço? Legal? Para isso eu preparei inclusive uma planilha, tá legal? Uma planilha automática que você vai só lá colocando os preços, o frete se tiver, e aí ele já vai calculando quanto você cobra, para facilitar aí sua vida, seu dia a dia. Beleza? Vou deixar inclusive na descrição essa planilha, mas depois você dá uma olhada. Primeiro eu quero mostrar para você aqui como que eu faço para chegar no preço. Sabe, para você não ficar com achismo, achar que está cobrando pouco, achar que está cobrando muito. Não, cobrar o certo, o justo, o que vale o seu serviço. Beleza? Então fica até o fim. Se você já conhece nosso canal, já vai deixando o like na confiança, beleza? Garanto que hoje o vídeo vai ser bem legal, bem instrutivo, porque é uma das perguntas que eu mais recebo. Como é que eu faço para cobrar? Legal? E hoje vou disponibilizar aí como é que você faz. Beleza? Bom, então primeira coisa, você vai... Porque cada geladeira é uma geladeira, certo? E para cada geladeira vai ter um preço, certo? Depende do compressor, depende da geladeira em si. Às vezes tem geladeira mais sofisticada, mais cara. E sim, quando a geladeira é mais sofisticada, mais cara, envolve maior responsabilidade, envolve maior possibilidade de dar alguma coisa errada. Às vezes o camarada está lá trocando um compressor e aí tem aquele monte de peça eletrônica por ali, então alguma coisa errada que ele faça pode vir a estragar. Então aumenta a responsabilidade, aumenta também o que você cobra, tá certo? É normal isso daí. Tem cliente que às vezes, cliente não, até profissional mesmo, acha que não é honesto cobrar mais caro porque o equipamento é mais sofisticado. Na realidade tem que cobrar mais caro, sim, tá bom? Mas a gente vai chegar lá. Então, primeira coisa que você vai fazer é verificar o modelo do compressor, tá certo? Eu sempre tenho dito, coloca um compressor igual. Quanto mais igual, se for o mesmo, melhor ainda. Mais fácil vai ficar a sua vida. Você quer saber por quê? Por exemplo, porque eu tenho dito o seguinte, contanto que o gás seja o mesmo, a potência seja a mesma, você pode fazer a substituição. Mas, se puder ser exatamente o mesmo, é melhor ainda. Por quê? Por exemplo, digamos que a geladeira ela possui ali um coletor de água de degelo. Se o compressor for a mesma potência, o mesmo gás, mas tiver uma carcaça diferente, você vai ter que colocar um outro coletor de água. Se for um daqueles coletores que fica em cima do compressor. Deu para entender? Então, na medida do possível, sempre pesquisa pelo mesmo compressor, pelo mesmo modelo. Se tiver exatamente igual, melhor ainda, tá? Vai facilitar muito, porque a posição dos tubos vai ser a mesma, o coletor de água vai ser o mesmo, tudo vai ficar mais fácil se você conseguir exatamente o mesmo modelo que está na geladeira, tá bom? Bom, então você tem que chegar lá e observar tudo. Por exemplo, um detalhe, eu falei sobre cobrar mais caro, mais barato. Por exemplo, uma geladeira que ela possui, acontece muito, tem algumas geladeiras que o tubo de sucção é em alumínio. Então, eu recomendo que você não solde esse tipo de tubo, tá bom? Lógico, dá para soldar? Dá. Mas numa dessa pode aumentar a dificuldade. Então, sempre que a gente pega uma geladeira dessa, ao invés de soldar, a gente usa válvula Schneider. A gente usa união locking, tá ok? União locking, igualzinho a fábrica faz, a gente faz também, certo? É mais garantido. E a união locking é 20, 25, 30 reais uma união. Então já aumenta o preço. Então você leva em conta tudo isso. Vai lá,
olha para a geladeira e anota tudo o que você vai gastar. Ok? E aí, o que é que você vai fazer? Eu vou utilizar aqui no caso, no meu caso, no nosso caso, vou usar o Mercado Livre como parâmetro para a gente conseguir os preços, tá bom? Se você na sua cidade, aí onde você mora, tiver uma loja e você tiver acesso ao vendedor, por exemplo, eu tenho um vendedor de muitos anos que me atende, então eu já falo direto com ele, ele já me passa o preço de tudo que eu vou gastar, tá certo? Então para mim fica mais fácil. Mas às vezes você não tem, então eu vou usar o Mercado Livre como parâmetro aqui, certo? Porque o Mercado Livre, todo o Brasil vai ter acesso, correto? Então eu vou usar o Mercado Livre, mas você sinta-se à vontade aí para comprar seu compressor e as demais peças aí na sua loja de confiança, ou se quiser, vai no Mercado Livre, não ganho nada com isso, mas só quero mostrar para vocês. Beleza! Bom, vamos entrar aqui no Mercado Livre, deixa eu colocar minha imagem aqui mais para cima para não atrapalhar. Ok, vamos começar então, ó, procurando por um compressor. Ah, e daqui a pouco eu vou mostrar a planilha para você, tá bom? Você vai preencher essa planilha. Se você quiser fazer tudo direitinho, tá? Inclusive essa planilha tá na descrição, baixa ela que fica fácil, tá bom? Vamos lá, coloquei aqui o compressor de 1/4. Ó, certo? Se eu fosse comprar um outro compressor, eu colocaria aqui os detalhes dele, certo? Iria lá, pegaria na etiqueta do compressor. Então, ao invés de escrever aqui compressor Embraco de 1/4, eu colocaria lá o modelo, exatamente como está lá na etiqueta. Por exemplo, EMR80HLR, certo? É o que eu falei para você. Quanto mais próximo for o compressor do que está lá na geladeira, melhor. Então, digamos que eu escrevi aqui Embraco EMR80HLR, mais, tá bom? É o que está na minha geladeira, é o que eu vou pôr. Então, aqui eu peguei, ó, e esse daqui, inclusive, ó, ele já vem até com uma Schneider e um filtro, mas eu não vou levar em conta isso não, tá bom? Não vou levar em conta para não atrapalhar aqui o nosso vídeo. Eu vou levar em conta que aqui eu estou comprando só o compressor, tá bom? Vocês vão entender. Vamos lá? Então aqui, ó, eu estou deixando essa planilha para você. Não sei se você tem costume de mexer com planilha, com essas coisas. Seria bom se você aprendesse. Essa planilha já está prontinha, tá ok? Aqui, ó, já tem a quantidade, no caso, o compressor é um só, correto? Compressor, um. E o preço, quanto é que estava lá? 399, ok? Nesse caso aqui, deixa eu mostrar para você. Opa! Nesse caso aqui, ó, para mim tá frete grátis, tá bom? Porque eu tô em São Paulo, provavelmente esse vendedor é aqui de São Paulo, então para mim ele tá oferecendo frete grátis. De repente você tá, sei lá, vamos colocar aí no Ceará, e de repente não é frete grátis para o Ceará, ele está cobrando aí, digamos, R$ 50 de frete. Não sei quanto é, tá ok? E à medida que você vai colocando aqui, ó, ele já vai calculando, tá vendo aqui, ó, já deu subtotal, então 399 com 50 do frete, ele já colocou aqui, ó, 449 e aqui o total geral, ele já pôs aqui, ó, 449 para mim. Tá bom? Vamos continuar aqui, ó. Filtro secador. Nesse caso aqui, já viria com filtro secador, mas vamos levar em conta que não vem, tá bom? Só para facilitar a nossa vida aqui. Filtro secador. Filtro secador. Geladeira. Vamos pôr aqui para ver quanto é que está custando. Filtro secador. Ó, tá saindo R$ 124, só que é R$ 124,90. Deixa eu ver se tem uma mais fácil aqui. Rapaz, ó, R$ 19 um filtro só. Que loucura. Vamos nessa daqui, ó.
de 124. Deixa eu fazer uma conta rápida aqui. 124 dividido por 20 dá 62. 6,20, vamos colocar 6,30, porque tem esses 90. Então, cada filtro vai sair por 6,30. Então, mesmo que você compra 20, você coloca lá na nossa planilha 6,30, tá ok? Se eu errar a minha conta aqui, eu estou fazendo tudo de cabeça aqui, muito rápido, tá bom? Então, vocês me corrijam aí nos comentários. Vamos colocar 6,30. Ok? Ok, ó, ele já pôs o subtotal aqui e já somou aqui. Vamos continuar aqui, não vou ficar explicando isso toda vez. Válvula Schreider. Válvula. Opa. Válvula Schreider, tá aqui. Vamos ver, válvula Schreider. Ó, esse daqui apareceu 10. 10 válvulas Schreider a R$ 36,99. Então, cada uma sai aqui por, vamos colocar 37, R$ 3,70. Ok? Vamos na planilha. E coloca 3,70. Ok? Legal, ó. Ah, eu não coloquei frete. Puxa, vamos voltar aqui. Vamos ver se tem frete aqui nessa válvula. Deixa eu entrar nela. Não pode esquecer, correto? Ó, aqui tá com frete grátis para mim, é o que eu falei. Tem vantagem de morar em São Paulo é que muitos desses vendedores são de São Paulo e aí a gente recebe com frete grátis aqui. Não sei se na sua cidade tem frete grátis, mas eu vou colocar como se tivesse frete, tá bom? Deixa eu colocar, vou colocar tanto no filtro secador quanto na válvula Schreider. Vou colocar aqui, vai, uns R$ 10 de frete, tá? Vou colocar aqui também uns R$ 10 de frete, ok? Ó, ela já está somando e calculando, tá? Vamos voltar. Vamos lá. Próximo item, qual que era? Gás refrigerante, solda, prata, fluxo de solda, nitrogênio, tá? Você vai preenchendo aqui, você já entendeu como é que é? Então vamos fazer o seguinte, eu vou preencher aqui e a gente já volta, tá bom? Muito bem, preenchi tudo aqui, tá bom? Você entendeu o conceito como é que é? Você vai preenchendo quantidade, preço, frete, e aí ele vai calculando já aqui para você, ó, subtotal de cada um. Ó, deu 1.524, vamos lá. Então aqui, ó, por exemplo, compressor, filtro, válvula. O gás refrigerante aqui, ó, eu coloquei aqui o valor de uma garrafinha, tá bom? Uma garrafinha de 1 quilo, ok? Lógico, você não vai usar uma garrafinha, mas tem vezes que você usa quase uma garrafinha. Às vezes não dá certo, tem um vazamento e tal. Às vezes você acaba usando bastante. Ok? Vamos lá, solda. Fluxo da solda, eu coloquei também aqui, fluxo de solda, lógico, você não vai usar um pote total, né? Um pote vai dar para, sei lá, um monte de compressores. Mas eu coloquei o valor aqui, é só mesmo para você entender. Você pode colocar fracionado ou não colocar, se você não quiser, tá bom? No caso do fluxo, mas você tem que levar em consideração, que mais cedo ou mais tarde você vai ter que comprar um novo, tá bom? O nitrogênio é a mesma coisa, eu coloquei aqui, na minha região eu gasto R$ 50 para encher o meu cilindro de nitrogênio. E lógico, eu não uso todo o cilindro de nitrogênio. Uma carga de cilindro de nitrogênio dá para muitos compressores, mas eu coloquei o valor total aqui, então se você quiser, você coloca o valor proporcional que você usa, mais ou menos, aproximadamente, você faz uma estimativa, tá legal? Tubos de cobre, também a mesma coisa, a gente sempre vai ter que ter uns tubinhos de cobre para fazer algumas uniões que vão aparecer aí no dia a dia, vai ter necessidade.
E é um custo, tá certo? Então eu coloquei aqui uns R$ 30 tubo de cobre. É lógico, você não vai usar tudo isso numa troca de compressor só, mas você vai ter que colocar uma fração, vez ou outra você vai ter que comprar. Conexão e adaptadores. Aqui eu coloquei simulando que essa geladeira é uma dessas que tem a união de alumínio, né? Ela tem o sucção de alumínio, vai ter que colocar uma Schneider. Então eu coloquei aqui R$ 25, que é mais ou menos o custo de uma união Schneider. Toda hora eu falo Schneider, uma união Locking. Tá legal? Deslocamento, tá? Depende também da distância do seu cliente. Às vezes é quilômetros, às vezes é do lado. Então você calcula mais ou menos o deslocamento que você vai gastar. Outros, a gente deixou outros aqui. Digamos, um estacionamento que você vai. Eu não preenchi nada, deixei 0 mesmo. Mas caso seja necessário, coloca. Às vezes um pedágio. Às vezes você está numa cidade, para chegar em outra, tem um pedágio lá, você cobra também. Certo? E mão de obra. Mão de obra, eu calculei R$ 700 de mão de obra, tá bom? Por quê? Porque tem algumas coisas aqui que a gente não calcula. Por exemplo, as ferramentas que você usa. As ferramentas que você está usando, elas estão se desgastando também. Tem um investimento em ferramentas. Por exemplo, sua bomba de vácuo, você vai ter de vez em quando fazer troca de óleo, certo? E é ferramenta que às vezes estraga, você tem que repor. Então tudo isso está incluso nessa mão de obra. Ela não está cara, não está exagerada, não. Muito pelo contrário, eu acho que ela está bem legal, esse valor de mão de obra. Normalmente eu costumo calcular, ó, por exemplo, se eu tirasse essa mão de obra aqui, deixa eu colocar aqui 0. Ó, deixa eu tirar aqui 0, ok. Ó, ia para 824, tá bom? Então, não seria nada demais eu chegar e colocar todos os valores, né? Os gastos de peças, chegar e colocar ele como se fosse mão de obra. Eu optei por colocar R$ 700 aqui, tá bom? Então, pronto. 1.524 a troca desse compressor. Tá ok? É mais ou menos aí por volta isso mesmo que a gente coloca. Aqui no meu caso sai um pouco menos porque aqui para mim, praticamente, todas essas peças aqui de frete, eu não pago por causa da minha região. Aqui a gente não... Mercado Livre entrega. Na realidade, eu nem compro, né, essas peças no Mercado Livre. Eu compro na loja, então não tem frete. Tá bom? Mas eu aconselho você que mora num lugar onde não tem uma loja por perto, coloca e vai comprar no Mercado Livre, coloca o frete também. Tá certo? Para não tomar prejuízo. Por quê? Algumas coisas que você tem que levar em conta. Bom, eu já falo o que você vai ter que levar em conta. Deixa eu te fazer um convite. Tá legal? Quero te fazer um convite para você que está afim de aprender refrigeração, conserto de máquina de lavar, controladores digitais comigo aqui no Portal Refrigeração. Estou deixando na descrição o link do site portalrefrigeração.com. Entra lá, vem estudar comigo, mesmo que você não saiba nada, a gente começa do zero absoluto. E à medida que você vai assistindo às aulas, você vai se desenvolvendo, evoluindo, até se tornar um profissional altamente qualificado. Tá certo? E você que já é profissional, já está na área, mas sente a necessidade de se aprimorar, se aperfeiçoar, ter dicas como essa, no curso a gente entra fundo nesse tipo de coisa. É para você também. Ou, por exemplo, você que não quer ficar para trás, tecnologia inverter, já está aí daqui a pouco. É o que vai ter, é o que vai estar chegando na mão dos profissionais. De reparo, né? Tecnologia inverter. Quer se preparar? O nosso curso de refrigeração já tem o módulo Tecnologia Inverter, vem. Os valores são muito acessíveis, na maioria das vezes no primeiro atendimento você recupera o valor investido. Tem o curso também de controlador digital. Tem muito técnico, muito profissional de refrigeração que não sabe mexer com controlador digital. E precisa, tá? É um dinheiro que você deixa de ganhar, que é muito, muito tranquilo de você ganhar. O técnico que lida com o controlador digital, ele coloca no bolso mais dinheiro do que quem não mexe. Beleza?
link na descrição, vem estudar comigo, você vai ver que vai valer muito a pena, depois me fala, tá bom? Valeu? Bom, vamos continuar aqui sobre precificação, quanto você cobra na troca de um compressor. Então, ó, eu acho que esse preço aí, então, cada região, então, isso daqui não é para toda a região. Por exemplo, em São Paulo você poderia cobrar um pouco menos, não muito, tá bom? Eu acho que está justo. E dependendo da cidade, leve em conta todas essas questões de frete, de concorrência também. Não adianta você cobrar muito mais caro que os outros. Também não vai se balizar só por ganhar concorrência, só por preço, não. Tenta ganhar por qualidade, também é bem importante. E o que mais que eu falo para você? Cara, eu diria o seguinte: baixa essa planilha que eu acabei de mostrar para você, começa a trabalhar dessa forma, certo? Sabe, consciente do que está fazendo, do que está entrando, do que está saindo, certo? Porque às vezes tem cara que não leva em conta e acaba tomando prejuízo. Ah, outra coisa que você tem que levar em conta também, você que gosta de cobrar muito barato, leva em conta também que problemas acontecem e de vez em quando você tem que voltar para dar uma garantia. E quando acontecer uma garantia, aí você tem que voltar e você não vai poder cobrar nada. Tá certo? Então já cobra direitinho. Bom, e outra coisa, por falar em garantia também, deixa a garantia por escrito para o seu cliente. Por exemplo, algumas marcas, como a Embraco, por exemplo, dá 6 meses de garantia no compressor. Aí você vê se você vai querer dar 6 meses na sua mão de obra também, ou eu conheço muito técnico que faz isso. Ele dá 6 meses, que é a garantia do compressor, no compressor, e ele dá só 90 dias na garantia da mão de obra, certo? Mas tudo isso é por escrito. Certo? Então ele tem que colocar lá o que é o preço da mão de obra e o que é o preço do compressor, certo? Então se der problema até 3 meses, você resolve o problema sem cobrar nada. Se for depois de 3 meses, se você for trabalhar assim, tá bom? Eu recomendo que você dê garantia total. Acompanhe a garantia do compressor. Eu recomendo. Mas caso você queira, não tá errado, tá bom? Aí você dá garantia de 6 meses no compressor e 3 na mão de obra, mas deixa por escrito quanto é o compressor, certo? E quanto é a mão de obra. Tá bom? Então, antes dos 3 meses é garantia total. Depois dos 3 meses, você só cobra a parte de mão de obra. Deu para entender? E aí você trabalha como você achar que deve trabalhar. Mas não esquece, é tudo escrito, tá? Preto no branco para depois não se dar mal. Valeu? Bom, último recado aqui, deixa eu falar dos parceiros aqui do canal, aquela galera que nos ajuda aí a trazer esse conteúdo para você. Elite desenvolve ferramentas, muita tecnologia, ótimo custo-benefício, ferramentas como engate rápido, chave locking, sacadores de mecanismos, só que tem muito, muito mais. Uma infinidade de ferramentas que você nem conhece, nem sabe que existe e que estão fazendo falta na sua maleta. Entra no site da Samatec, Samatec é detentora da marca Elite, clica lá na aba Elite, vai com tempo, vai com calma, porque é muita ferramenta legal mesmo que tem para você conhecer, certo? E Brasweld, uma empresa brasileira que desenvolve produtos para refrigeração, Alumax, Megapro, vareta para solda, fluxo para solda, contraste para encontrar vazamento, tapa-fugas e muito mais, uma infinidade de produtos para facilitar o dia a dia do profissional de refrigeração. Procure os produtos da Brasweld, uma loja de refrigeração perto de você. Valeu? Bom, muito obrigado pela companhia de vocês. Baixa essa planilha que eu deixei. Não é difícil, você que nunca mexeu com planilha, é fácil. É só ir preenchendo, ela vai calculando sozinho e no fim ela dá o total para você. Beleza? Salva essa planilha, guarda ela e quando tiver que calcular, usa ela, tá? É uma mão na roda, vai te ajudar bastante. Valeu, forte abraço, até a próxima e tchau.